Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma instância da playlist extra do MGF. O vídeo de hoje será um exercício de reflexão e estratégia, pois vamos relembrar as passagens mais importantes da atuação da casa Stark e de seu líder, o jovem lobo Robb, durante a Guerra dos Cinco Reis, do começo ao fim, para respondermos a uma simples pergunta. De que maneira a casa Stark e os rebeldes do Reino do Norte e dos Rios poderiam ter efetivamente vencido aquela guerra, derrotando os Lannister e emancipando seu reinado de uma vez por todas? Quais trunfos os Stark tinham em suas mãos e quais obstáculos enfrentariam? E finalmente, como a vitória final poderia ser alcançada na prática? Vamos analisar essa questão de maneira detida, mas antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer a todos que o tema do vídeo de hoje é uma cortesia do meu caro amigo TH Magaldi, do canal Cala a Boca Thiago, que francamente tem um faro para bons temas muito mais apurado do que o meu próprio. Valeu, Thiago. Também me compete esclarecer que spoilers do enredo das crônicas e de Game of Thrones nesses vídeos de análise são inevitáveis, e portanto recomendo cautela ao espectador, e também peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo para valorizar o meu trabalho, se inscrevam no canal, compartilhem o material e considerem também contribuir de forma mais direta com o MGF, através do Pix, sempre a melhor opção, o botão Valeu Demais ou o Clube de Membros. Sem mais delongas, vamos rememorar a trajetória dos Stark nessa guerra e vamos tentar entender de que maneira ela poderia ter sido vencida. Os Stark começaram sua atuação na guerra quando a notícia sobre o aprisionamento de Lord Eddard como traidor na capital chegou ao Winterfell, e Robb decidiu conclamar seus estandartes, na qualidade de senhor da fortaleza durante a ausência do pai, para marchar em direção ao sul e libertá-lo da custódia Lannister. E já aqui, nessa primeira movimentação em direção à guerra, reside minha primeira consideração sobre as condições de vitória dos Stark. O melhor curso de ação para Robb e seus comandados talvez fosse o de não fazer nada. Como sabemos bem, o norte é a única região dos reinos que resistiu de maneira bem sucedida aos invasores ândalos vindos do outro lado do Mar Estreito, de modo que continuou sendo uma região de tradição dos primeiros homens até os dias atuais, e eles apenas não foram capazes de resistir igualmente de forma bem sucedida aos conquistadores, pois esses contavam com dragões, e como sabemos bem, os dragões dentro deste universo são as armas de destruição definitivas. Contudo, se os tirarmos da equação, é fato que nenhum exército sulista jamais foi capaz de superar a barreira formidável representada pela união dos Pântanos Traiçoeiros do Gargalo, a região que delimita a fronteira sul do norte, e a antiga fortaleza de Fosso Cailin, construída em tempos há muito perdidos justamente para proteger as fronteiras do antigo reino Stark de incursões de outros reis e senhores que tentassem se imiscuir em seus domínios. Sendo assim, é razoável imaginar que, para Robb Stark, a melhor maneira de garantir uma boa atuação na guerra, em especial após a execução do pai, quando ele já não teria nada a ganhar rumando para o sul, seria simplesmente se aquartelar em suas próprias terras, pois nenhum exército Lannister seria capaz de superar suas formidáveis barreiras, tanto naturais quanto artificiais, e o Reino do Norte ficaria livre e independente, ao menos inicialmente. Contudo, essa noção esbarra na realidade do Reino do Tridente, que ficaria sozinho e vulnerável a ataques do Trono de Ferro, e caso Robb fizesse isso, ele perderia rapidamente a lealdade de seus senhores dos rios, o que seria sem dúvidas um problema. Enquanto Lady Catelyn provocava os eventos que trairiam os Lannister a campo, Robb marchava com seus homens em direção às terras fluviais, e uma vez lá, ele foi quase imediatamente confrontado com sua primeira grande escolha: de que maneira ele e sua força de 20.000 soldados do norte cruzariam o Tridente. Aqui reside a segunda variável nas condições de vitória de Robb e dos nortenhos. A decisão de dividir suas forças foi inteligente, pois enquanto os infantes liderados por Lord Roose Bolton representavam uma espécie de isca, que foi mordida até com relativa facilidade mesmo pelo experiente Lord Tywin, o que divergiu as forças Lannister, Robb liderou seu núcleo de cavalaria, através das Gêmeas, para quebrar o poder de Sor Jaime em torno de Correrio, libertando o castelo do avô. Contudo, o ponto ao qual quero me atentar aqui é a questão do preço pago por Robb para empreender a travessia.
Ele prometeu desposar uma das filhas legítimas de Lord Frey quando a guerra chegasse ao fim, e aqui reside meu ponto em minha consideração sobre suas chances de vitória. Ele não poderia, de forma alguma, ter abjurado nesse ponto, tanto por serem os Frey a casa vassala mais poderosa das terras fluviais, ou seja, uma casa que representava um poder formidável por seu próprio direito, quanto por serem também os Frey conhecidos por sua pouca confiabilidade. Não se pode levar pessoas pouco confiáveis ao limite dessa forma, e Robb se arriscava a sofrer sérias consequências ao renegar uma promessa feita ao Senhor da Travessia. Então, a segunda condição de vitória que estabeleço para Robb é manter a promessa de casamento feita às gêmeas, de modo tanto a evitar possíveis retaliações como também de manter o apoio da casa vassala mais poderosa, militar e financeiramente, dentro das terras fluviais. Em um determinado ponto na história, Robb enviou sua mãe como emissária a Ponte Amarga, onde ela deveria se encontrar com Renly Baratheon, o irmão mais jovem do falecido Robert, que se autocoroara rei em Jardim de Cima, para discutir os termos de uma possível aliança. A negociação não adiantou de nada, pois Renly estava seguro e firme na posição de que seria rei de toda Westeros, e não apenas de um fragmento dela, o que incluía o norte, portanto. Mas ainda assim, penso que essa seria uma das condições de vitória para a casa Stark. Se aliar a Renly, caso fosse possível, negociando de forma mais diligente os termos dessa aliança. Robb jamais aceitaria ceder a liberdade e a autonomia do norte aos Lannister, isso é certo, mas poderia, talvez, negociar com cuidado alguma espécie de arranjo mutuamente satisfatório com Renly, por quem ele e sua casa não nutriam nenhum sentimento negativo, e uma aliança entre o norte, os rios e Jardim de Cima seria poderosa o suficiente para quebrar não apenas Stannis, o inimigo de Renly, mas também aos Lannister, garantindo que ambos os lados saíssem vitoriosos naquela guerra. Se um acordo pudesse ser firmado, isso seria praticamente uma garantia de vitória, dada a vasta superioridade numérica de Renly e face de Stannis e até mesmo dos Lannister. Depois da travessia de suas forças pelo Tridente, Robb foi vitorioso em suas lutas nas batalhas do Bosque dos Murmúrios e dos acampamentos, nas quais ele não apenas libertou Correrio e soltou os grilhões de Sor Edmure, seu tio, como também capturou ninguém menos do que Sor Jaime Lannister, o Regicida, um dos principais comandantes militares do lado inimigo, um trunfo inestimável para sua causa. Aí reside mais um ponto de atenção para mim. Sor Jaime Lannister era um cativo de valor incalculável, talvez o terceiro mais valioso em toda a guerra para os Stark, atrás apenas do próprio Lord Tywin e do Rei Joffrey. Sendo assim, Robb deveria, a todo custo, manter controle absoluto sobre o homem, e isso nos leva, naturalmente, à questão de Lady Catelyn. Antes de mais nada, eu preciso dizer que realmente não aprecio essa mulher, e vou explicar as razões para isso no MGF Opina Futuro, mas para os propósitos deste vídeo, farei uma análise fria sobre suas atitudes. Catelyn, sendo uma mãe, estava profundamente preocupada com a segurança de suas duas filhas, Sansa e Arya, que ela acreditava se encontrarem ainda sob a custódia dos Lannister em Porto Real, e ao saber que o regicida se encontrava cativo em Correrio e com seu filho distante, combatendo, Catelyn imaginou que seria adequado libertá-lo sob uma série de juramentos feitos à ponta da espada, juramentos esses do regicida que, como sabemos, não valem nada, e enviá-lo sob escolta de uma só pessoa, Lady Brienne de Tarth, até a capital, para que ele fosse trocado pelas meninas. Reside aqui mais uma das condições de vitória para os Stark, essa completamente violada. Jaime Lannister era um prisioneiro vital, ele não poderia ter sido libertado por um motivo tão trivial, pois falando de um ponto de vista estratégico, Sansa e Arya nada mais eram do que duas crianças, enquanto Sor Jaime, vivo e livre, era um dos homens mais perigosos de Westeros e uma ameaça real aos Stark. Para terem a esperança de vencer a guerra, os Stark precisariam necessariamente usar a custódia de Sor Jaime de maneira inteligente, apenas libertando-o mediante uma compensação realmente valiosa, talvez até mesmo uma possível negociação de termos de paz e fim das hostilidades. Muito bem, alguns de vocês poderão dizer que a culpa desse plano de libertação do homem não foi feito de Robb, pois ele nem se encontrava em Correrio na época, e esse argumento tem validade. Mas o fato é que um prisioneiro tão valioso quanto Sor Jaime deveria, no mínimo, estar mais fortemente guardado por homens de lealdade inabalável a Robb em pessoa, e não aos Tully em geral, como aconteceu, pois ainda que Robb dificilmente fosse desconfiar da própria mãe, não se pode dar chance ao azar com a custódia de um homem como o regicida, ainda mais ao se considerar que ele já quase escapara uma vez, através do ardil de seu irmão anão.
Depois das vitórias nas terras fluviais, Robb se encaminhou ao ocidente, pois sabia que não teria condições de sitiar Lord Tywin ou de enfrentá-lo diretamente, e ali ele derrotou de forma clamorosa Sir Stafford em Cruzaboi, após o que saqueou as terras dos leões, engordando seus próprios cofres às custas da riqueza material do ocidente. Isso foi sem dúvidas uma manobra inteligente, pois enfraqueceu Lord Tywin, distraiu sua atenção do ataque iminente de Stannis à capital e, ao mesmo tempo, fortaleceu os nortenhos, mas foi também aí que Robb cometeu aquele que talvez tenha sido seu principal equívoco nessa guerra. Após ser ferido na batalha para tomar o despenhadeiro, a fortaleza sede da casa Westerling, Robb foi tratado por Lady Jane, a jovem filha donzela do senhor da casa, e durante este período ele tomou certas liberdades com ela, por assim dizer, acabando por tomar sua virgindade. Por isso, Robb decidiu que, por uma questão de honra, ele agora seria obrigado a se casar com a donzela ocidental, para não desgraçar a honra dela própria, e isso significava que ele já não mais poderia cumprir a promessa nupcial feita a Lord Walder Frey. Aqui reside minha maior contrariedade com o jovem nortenho. Reis não podem agir conforme seus corações ou sua noção idealizada de honra pregam. Eles devem ser, acima de tudo, pragmáticos, se desejam se manter no poder. Robb foi ensinado por Lord Eddard, um homem famoso por sua noção ferrenha de honra e dever, noção essa que beirava a ingenuidade, na minha visão. Mas mais uma vez, este vídeo não é sobre minhas impressões a respeito do Lorde. Este MGF Opina também virá, aguardem. A questão aqui é que Robb foi adiante e se casou com Lady Jane, mesmo que isso significasse um rompimento definitivo com a casa Frey, que obviamente não ficaria de braços cruzados em face de tamanha desonra, ainda mais ao se considerar que a casa, principalmente sob o comando de Lord Walder, sempre fora muito sensível a desfeitas de outros, por serem considerados pelas casas mais tradicionais dos rios como meros arrivistas endinheirados sem estirpe. Ao se casar com Jane, Robb cumpriu o dever para com a noção de honra, mas também se colocou em uma posição ideal para ser traído por uma casa ultrajada e conhecida por sua pouca confiabilidade, conforme sua própria mãe tinha alertado, e esse simples movimento foi, em minha visão, aquilo que o fez definitivamente decretar sua derrota na Guerra dos Cinco Reis. Outra ação que foi bastante problemática para seus prospectos de vitória foi a execução de Lord Rickard Karstark, por seu assassinato dos cativos Lannister capturados por Robb no Bosque dos Murmúrios. Não é segredo para ninguém que os Karstark sempre foram uma das casas vassalas mais fiéis e mais poderosas dos Stark, responsáveis por suprir seus exércitos com um batalhão de formidáveis lanceiros, afamados em todo o reino, e responsáveis por auxiliar as forças nortenhas em muitas vitórias, inclusive naquela guerra. Por isso, mais uma vez, penso que Robb deveria ter sido mais pragmático aqui, pois reis não podem se dar ao luxo de escrúpulos demais no que diz respeito à sua honra. Ao decidir executar Lord Rickard arrancando sua cabeça, Robb, para começar, desconsiderou o fator da sede de vingança. Lord Rickard era um pai enlutado, que testemunhou seus filhos Torren e Eddard sendo mortos por Sir Jaime no campo de batalha, e desejava ardentemente por uma vingança, se não contra o próprio Jaime, contra qualquer leão. Além disso, ele também não considerou o valor que Lord Rickard teria, quando muito, como um cativo, ao invés de um cadáver, da mesma forma como Joffrey desconsiderou o valor do próprio Lord Eddard como cativo. Prisioneiros que foram outrora homens poderosos sempre são úteis como moeda de troca ou como ferramenta de pressão, e portanto são muito mais valiosos mantidos vivos, uma lição que nenhum dos dois jovens reis aprendeu para seu infortúnio. Ao executar Lord Rickard como demandava a honra, Robb simplesmente garantiu a perda de apoio não apenas de Carholt, mas também de diversas outras casas nortenhas que não se sentiam nada agradadas com a visão do sangue de um de seus lords iguais sendo vertido por conta do assassinato de um escudeiro Lannister e de um escudeiro Frey. No fim das contas, Robb apenas se prejudicou com essa decisão. Por fim, penso que a condição final para garantir a vitória dos Stark na guerra, ainda que a essa altura as chances fossem remotas, era ficar distante das gêmeas. Robb havia ofendido a honra dos Frey e sabia disso. Portanto, como a casa nunca fora conhecida por ser confiável, ele deveria ter arranjado algum pretexto para ficar distante de lá, mesmo em face do acordo de casamento entre seu tio Edmure e Lady Roslin, pois mesmo que Lord Walder parecesse apaziguado, não havia como saber exatamente o que se passava em sua tortuosa mente, e todo cuidado com o velho era pouco. Ao invés disso, penso que Robb deveria ter simplesmente se aliado a Stannis, por mais que suas forças houvessem minguado após a Água Negra, para garantir uma frente unida de enfrentamento aos Lannister e, eventualmente, aos Homens de Ferro que infestavam o norte, pois com toda certeza Robb não poderia fechar os olhos a essa afronta ao seu próprio reino.
Com essa aliança e se mantendo distante da custódia Frey, Robb poderia ter continuado sua luta, e sendo um comandante militar de talento, embora fosse um político bastante estúpido, para ser sincero, o jovem lobo poderia sim ter boas chances de virar a maré daquela luta, especialmente após as mortes de Joffrey e Tywin, com a crescente escalada das tensões entre o Leão e a Rosa na capital. Pois bem, essas foram minhas considerações sobre como os Stark poderiam ter triunfado na Guerra dos Cinco Reis, e agora, como sempre, quero ouvir suas opiniões sobre o assunto. O que pensam de minhas considerações? Acreditam que os Stark poderiam ter, de fato, vencido a guerra, ou acham que eles estavam condenados desde o começo? E o que os leva a pensar assim? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.